Ei, olha a música que o Pedro pôs. Espere o tempo. Delícia de música, hein, Pedrão? Cai lá Parabéns. fora. Acho que foi a Mara que escolheu, né? Foi a Mar... Mas deixa cair. Foi o Pedrão. Mas deixa cair a chuva. Meu bem-te-vi. Gente, esse bem-te-vi, ele é tão famoso que, sinceramente, eu fui fazer um trabalho essa semana na rua, só. É verdade. Aí o pessoal falou assim, ó, o bem-te-vi da Solange, o bem-te-vi da Solange. Vai ser contratado pelas emissoras para fazer a previsão do tempo. Acho que eu vou deixar aqui. É que ele acerta, sabe? Nosso entrevistado aqui, eu tô falando bem-te-vi, ele acertou a virada de tempo. Sempre que meu bem-te-vi canta, vira o tempo. E ele acertou bem, viu? Ficou famoso ele, viu? Deu certinho, parabéns. Ele não fica preso em casa, não, gente. Não é na gaiola, ele aparece de vez em quando. Ele e o passarinho verde, né? Os dois. Bora lá com essa chuvinha gostosa começar. Mas antes, vamos refletir um pouquinho juntinho com você? Desse tempo gostosinho, né? Às vezes tem gente querendo te derrubar. Mas mesmo que seu inimigo, que essa pessoa do mal, tente convencer que você é um fracasso, que você é uma pessoa fraca, sem nenhum propósito, sem nenhum valor, sem dom ou sem capacidade, Deus mostra através da sua vida, através dos seus atos, através dos seus resultados, exatamente o contrário. Liga não. A vida sempre sabe o que faz. Ô, bem-te-vi, o que tem no programa hoje, Zóio Verde? Pessoal, a polícia procura suspeitos de furto de medalha no Rio e circo é interditado após acidente com motociclistas no Globo da Morte. Que tal tirar suas dúvidas? Participe com a gente. E eu quero lembrar que hoje tem sorteio, então, nos nossos ganhadores do concurso da semana. A gente vai saber quem leva as delícias da Cooper, também que está no nosso Face, e o Kit Tour VIP, que está no nosso Instagram. Bora conversar bastante, dia de você abrir o coração, não precisa se identificar, dia de papo de sexta. Luquinha disse bem, você não precisa se identificar porque tem muito homem que sente vergonha desse assunto que a gente vai abordar hoje, Luquinha. Porque mexe um pouco mesmo, não é? Será que a depressão, a ansiedade, o estresse, essa cabeça muito cheia de problemas no dia a dia, pode interferir na parte sexual masculina? A relação sexual não tá legal. Impotência muitas vezes acontece, né? Como é que isso daqui interfere nisso aqui, né? Como é que o lado psicológico pode atrapalhar, o que pode atrapalhar e como sair dessa situação? Ele que está aqui com a gente já estava com saudade, o urologista, doutor Alister Cará. Doutor Alister, ei, doutor, chega junto. Ele é uma elegância, vamos né? Ajudar. Obrigado. Né? Obrigado pelo convite. Porque às vezes a pipa do vovô não sobe mais. A pipa não está subindo. E apesar de fazer muita força, o vovô sobe. é deixado para trás, né, gente? Eu fiquei impressionada aqui, eu não toquei nesse assunto lá fora porque não deu tempo da gente conversar, doutor, sobre esse aqui. Mas o número de adolescentes que estão tomando o famoso remedinho para a pipa levantar voo. Daqui a pouco a gente vai fazer um alerta sobre isso. Mas antes, doutor, obrigada por estar aqui. O que pode causar, psicologicamente falando, vamos deixar a parte orgânica, doenças de lado, mas como é que a cabeça pode atrapalhar o lado sexual do homem? É muito importante deixar claro que a impotência ou a disfunção sexual pode ocorrer de fator que a gente chama psicogênica, e a psicogênica tem dois fatores principais. Uma causa primária, ou seja, uma ansiedade, uma pessoa extremamente estressada ou insegura, ou que ela esteja depressiva, ela vai ter um fator primário de disfunção erétil. Por outro lado, aquele que já tem um problema de ereção, inclusive orgânico, vai ter uma psicogênica secundária, porque sempre, à medida que você está tendo dificuldade de ereção, você vai tendo um quadro mais depressivo e mais agravante da sua emoção. Quer dizer, cada vez que ele passa por uma situação dessa, a pior depressão... e a sua recuperação é mais difícil se não houver um suporte psicológico para ajudá-la a se recuperar. Agora, a gente está vivendo num país com 14 milhões de pessoas desempregadas, muitos homens, é claro. Como é que a gente trabalha essa situação do desemprego, né, com a cabeça que o homem está, para levar uma vida sexual ativa? Já a gente vai responder, mas, Luquinha, está chegando bastante pergunta pelo vídeo também, né? Tá sim, inclusive essa querida não quer se identificar e a gente vai soltar a pergunta dela agora para o doutor comentar, vamos lá. Moro aqui em Taubaté. Eu queria saber, eu tenho um amigo que ele teve um AVC há 2 anos atrás. E ele não tem mais aquela potência assim, sexual, ele está fazendo vários tratamentos. Eu queria saber se é reversível ou não, qual o tratamento adequado para isso. Porque ele toma remédio de pressão, toma remédio, mas a pressão dele é normal.
Só que ele reclama muito e gostaria de saber se tem reversão nesse assunto aí, né? Que é da sexualidade dele. E fica muito triste, coitado. Ele fala que ele é meio homem. Então eu gostaria tanto de ajudar ele, mas não posso. Queria saber isso, tá bom? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe. Um beijo pro Lucas, pra Sol, pra Mariana, pra todos aí, tá? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau. Amém, minha querida, amém. A gente desfocou e descaracterizou a voz, tá? Assim, se você também quiser participar, a gente não precisa te identificar, não. O nosso objetivo é orientar, aprender também com você e não colocar numa situação de vergonha, né? Mas ele teve uma situação externa, doutor, um AVC, e toma medicação. Isso pode atrapalhar? Sim, na verdade eu vou deixar bem claro para o leigo que AVC é um termo abreviado de acidente vascular cerebral. Então, qualquer lesão neurológica, seja no sistema nervoso central, ou seja, ao nível da volta craniana ou na espinha, ou mesmo nos membros, podem afetar a ereção. E isso afeta, de certa forma, de forma lenta e às vezes permanente, porque o nervo não se regenera. Então, uma lesão neurológica é difícil de ser recuperada, a não ser que ele recupere-se do AVC, restabeleça suas funções de membros periféricos e manuais, inclusive da ereção. Então, promovendo um apoio, inclusive com medicamentos, se não resolver com injeções locais, ele pode se recuperar, voltar a ter sua relação e até um implante de prótese peniana, que é discutido futuramente. Olha só, a gente vai falar sobre o implante de prótese, aliás, a gente vai mostrar um implante, viu, Luquinha? Pois é, estou recebendo também bastante pergunta aqui, inclusive esposas preocupadas com o marido, com os maridos. Isso é muito bacana, vou guardar só um pouquinho as perguntas, porque agora a Solange, junto com a Daniela Lopes, trazem as notícias da redação. Em uma nova etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal prenderam o banqueiro Eduardo Plas, que é dono do Tag Bank e sócio da corretora Opus Participações. Nós vamos aos detalhes e saber o valor e o crime cometido, que está sendo aí apurado, com a nossa linda Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, o banco é relacionado ao esquema de corrupção que uniu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o empresário Ike Batista. Plas mora em Londres, mas estava de passagem pelo Rio de Janeiro, o que alertou as autoridades. Há outros 2 mandados de prisão também nesta fase. Os procuradores descobriram que empresas em paraísos fiscais de Plas foram usadas na compra de joias pelo ex-governador no valor de 40 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais. O Ministério Público já disse que a compra de joias fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro da corrupção. Segundo as investigações, uma conta no Tag Bank foi usada para o pagamento de 60 milhões de reais ao empresário Ike Batista, transferência que já foi alvo da Operação Eficiência. Plas também é sócio do empresário que vendeu a cobertura em que mora o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. O banqueiro já tinha sido alvo de mandado em 2016 na Operação Calicut. Pois é, Dani, só uma correção, o valor total, que não deixa de ser um absurdo, né, de compra de joias é de 90 milhões de reais. Luquinha, você já imaginou ter 90 milhões de reais em compras de joias? Simples assim? Solange, R$9 para mim já está sendo muito ultimamente. Imagina 90 milhões. 90 né? milhões de reais. Aí não tem dinheiro para pagar a saúde, não tem dinheiro para pagar a aposentada. É um espetáculo cada vez maior. E a polícia do Rio de Janeiro procura 2 suspeitos, Dani, de terem furtado uma medalha de ouro de um professor iraniano. Isso mesmo, viu, Solange? Ele tinha acabado de receber um prêmio que é considerado o Nobel de Matemática. E o centro mostra participantes do evento conversando após a entrega do prêmio ontem à tarde. Ao fundo dá para ver o matemático Kaushal Birkar, vencedor da medalha Fields, e um rapaz de branco atrás dele. A pasta do professor onde estava o objeto de ouro aparece em cima de uma cadeira. A polícia acredita que o furto aconteceu nesse momento. A pasta foi encontrada debaixo de uma arquibancada pouco depois, mas sem a medalha que vale R$15 mil. Outro suspeito também aparece nas imagens das câmeras de segurança, mas a polícia ainda não identificou nenhum dos 2.
Mas nem dá prêmio o Brasil está podendo mais, viu, Luquinha? A pessoa Roubaram ganha. Nos Estados Unidos é tubarão, aqui é medalha. né? Então, e a pessoa ganha e tem que esconder, né, Tem. Solange? Não pode, em momento algum. Que triste isso, né? A gente dá Brasil. risada, mas é triste É mesmo. triste. Conversar com a Dani agora sobre as estradas. Tô com imagens aqui, Dani, da Serra da Tamoios. Na verdade, antes mesmo da serra, o que eu vejo é a pista bem escorregadinha e molhada, não é isso? Isso mesmo, viu, Lucas? A chuva chegou aí de jeito nessa semana e hoje a pista está bem molhada. No trecho de serra tem garoa e neblina. Então a visibilidade está prejudicada e o motorista deve redobrar a atenção ao passar por lá, até mesmo porque também tem obras. Então, Lucas, também tem recado agora para a rodovia Presidente Dutra. Em São José dos Campos, a chuva fez muita gente sair de casa de carro, né? Que acabou causando um pouquinho de trânsito bem no trecho da Marginal, na Zona Leste, no quilômetro 144 até o 145 na pista sentido São Paulo. Então, excesso de veículos e tráfego bem lento por ali, viu, Lucas? Perfeito, Dani, obrigado. Excelente final de semana para você. Tô aqui com imagens da balsa em São Sebastião. Tudo muito tranquilo, Solange, apenas 30 minutos de espera para quem aguarda também em Ilhabela. O que a gente percebe em ambas cidades é chuva. E olha, esse friozinho tem sim para o final de semana e a gente confirma agora na previsão do tempo. Hoje à tarde, a máxima em Campos do Jordão é de 16 graus, mínima de 5 graus, previsão de tempo instável por lá. O mesmo em São José dos Campos, máxima de 20 graus, Lagoinha 19 e Areias, máxima de 22 graus. Litoral, como a gente acabou de ver, em São Sebastião e Ilhabela, chuva também em Caraguá, máxima de 21 graus. Tempo instável, então, em Taubaté para hoje, pro final de semana, inclusive até terça-feira, com chuva forte, aí, máxima de 22 graus. E o circo foi interditado após acidente com motociclistas no Globo da Morte. A gente já comenta com vocês e daqui a pouquinho também tem as dicas do veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal. Daqui a pouco nós vamos falar sobre raiva no Meu Amigo Bicho.